Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos convidar a igreja, por gentileza, a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, a partir do versículo número 5. Mateus 16. Está dando um pouquinho de microfone ainda? Qualquer coisa nós usamos o outro microfone. Mateus 16, a partir do versículo número 5. Nosso pedido aqui, por gentileza, você permaneça com sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar não somente a leitura, mas especialmente a exposição do texto sagrado. Mateus 16, a partir do verso 5, nos diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Vamos orar, por favor? Feche os seus olhos nessa hora, curve a sua fronte. Nós vamos pedir ao nosso Deus que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender assim aquilo que Ele quer nos ensinar hoje, esta noite. Então feche os seus olhos por gentileza, por bondade. Oremos. Senhor Deus Pai querido, nós queremos Te bendizer, Senhor, por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de concedermos ao Senhor, ó Deus, de adorarmos ao Senhor nesse culto, pelos louvores, ó Deus, que foram entoados a Ti, pelas orações que foram realizadas, Senhor. Nós Te somos gratos por poder, como disse o Teu servo, Senhor, atender a solene convocação do Senhor para cumprirmos o propósito pelo qual o Senhor nos criou, que é termos em Ti, ó Deus, o nosso prazer, gozarmos o Senhor para sempre, termos em Ti a nossa alegria, e o Teu povo se alegra, Senhor, nesta hora, especialmente porque vindo para entregar a adoração, na verdade, recebe da Tua parte, e recebe instrução preciosa, recebe bênção, recebe alimento, recebe graça. E é assim que nós nos encontramos, ó Deus, carentes destas coisas. Nós precisamos, Senhor, desta graça, nós precisamos deste alimento, nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus, a voz do Teu Espírito. E é por isso que nós, ó Deus, mais uma vez neste culto nos achegamos ao trono da Tua graça, pedindo: Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra, fala-nos, ó Deus, poderosamente. O Senhor que conhece, ó Deus, as nossas necessidades, o Senhor conhece aquilo que nós precisamos, ó Deus, socorre-nos, auxilia-nos, vivifica-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Toma a mente dos meus irmãos, a minha também, que aquilo que for compreendido pela mente possa descer ao coração, e descendo, Senhor, tomar conta dele, e assim, ó Deus, as nossas vidas sejam usadas por Ti mesmo para a glória do Teu nome. Faz isso conosco, Senhor, nosso pedido confiante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos abordar, portanto, esse precioso texto da palavra de Deus,
continuando a nossa exposição neste Evangelho, o Evangelho segundo Mateus. Me permita contar para você, inicialmente, a história de um homem. O nome dele é Thomas Stewart. E esse Thomas, quando era jovem, acidentalmente enfiou uma faca nos seus olhos. Ele teve um dos seus olhos machucado durante o seu trabalho com uma faca. E ele perdeu a visão daquele olho. Ele foi ao médico. E o médico, ao observar aquela situação, resolveu fazer um procedimento para retirar este olho machucado, com medo de que o outro olho também fosse atingido com as sequelas daquele acidente terrível. Então, ele perdeu a visão e procurou o socorro desse médico e disse: vamos mexer aqui, vamos retirar esse olho para que o outro também não se perca. Quando a operação foi concluída e o Thomas Stewart ainda estava se recuperando da anestesia, descobriu-se que o cirurgião tinha removido o olho errado. E ele ficou completamente cego para o resto da sua vida. Não sei se você já viu, você já foi lá fazer uma cirurgia. Aí hoje tem todo um procedimento, né? Eu dei aula há algum tempo nos cursos de gestão. Um dos cursos de gestão que eu dava aula era de gestão hospitalar. E lá tem as chamadas acreditações hospitalares, que são padrões de qualidade que os hospitais devem seguir para que esse tipo de erro não aconteça. Então, quando você sai do quarto, você vai operar o quê? Tal joelho da perna direita ou esquerda, tal. Você entra na sala de cirurgia, você repete isso umas 10 vezes, você chega, cansa. E esse cidadão aqui ficou o olho. Só que ele, irmãos, destemido em seu espírito, decidiu continuar a cursar a faculdade de Direito em uma grande instituição norte-americana que ele já havia se matriculado. E ele, irmãos, se formou como o primeiro da sua turma, mesmo cego dos 2 olhos. Uma parte maravilhosa dessa história é que o número 2 da turma, aquele que foi o segundo melhor aluno, e você sabe que no Japão, nos Estados Unidos e alguns outros países, há uma aferição realmente do primeiro, do segundo, terceiro da turma. E o segundo melhor dessa turma foi o seu irmão chamado William. E o William, irmãos, acompanhou o seu irmão Thomas, que estava cego dos 2 olhos, em todas as aulas. Leu para ele todas as apostilas, todos os livros necessários. Escreveu para ele todos os papers, todos os artigos. Em outras palavras, o seu irmão foi os seus olhos. Funcionou como os olhos do Thomas. E no dia da sua formatura, imagine um aluno aí laureado como o mais importante da turma, ou das melhores notas, ele deu um testemunho. Thomas diz que sem William, ele nunca teria conseguido aquela vitória que ele conseguiu. Ele nunca teria aprendido o que ele aprendeu. Ó, meus irmãos, de igual maneira nós fomos cegados. Nós ficamos sem enxergar após a queda do nosso pai Adão. E nós dependemos, irmãos, desesperadamente de alguém que venha para nos auxiliar a vermos, para alguém que fique do nosso lado e nos guie, porque nós somos cegos, porque nós não conseguimos enxergar. Oh, irmãos, essa é a obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por meio do seu Espírito Santo permitem que homens cegos, como eu e você, venhamos a enxergar as coisas. Veremos no texto de hoje, meus irmãos, o nosso bendito Redentor vindo aos discípulos, vindo ao encontro deles, cegos espiritualmente, sem percepção, tardios para aprender, assim como nós, em muitas ocasiões cegos, sem percepção, tardios em nosso aprendizado, e por sua visão, o Redentor capacitou os discípulos, assim como capacita nós hoje a enxergarmos. E nós veremos, meus irmãos, que não fosse essa ação de Cristo, nós nunca poderíamos enxergar qualquer coisa, especialmente as coisas espirituais. De sorte que esta noite eu gostaria de compartilhar com você a seguinte ideia, que é a tese central desse texto. O Rei Jesus ensina aos cegos discípulos a importância de focar nas prioridades espirituais, compreender seu ensino e discernir influências negativas.
Me permita repetir para que você assente bem isso no seu coração. O Rei Jesus ensina os cegos discípulos, que não são só aqueles lá não. Entenda, cegos discípulos por eu e por você. A importância de focar nas prioridades espirituais, compreender o seu ensino e discernir influências negativas. Vamos ver, irmãos, a primeira parte desse texto, que está nos versículos 5 e 6. Estes dois versículos, irmãos, vão nos apresentar os discípulos esquecendo o pão e o alerta que o Senhor Jesus faz com relação a eles. Eles esqueceram o pão e o Senhor Jesus lhes dá um alerta. Esse fato, irmãos, quer ensinar o que para nós? Quer nos ensinar, através desses dois versículos, onde há o esquecimento do pão e o alerta do Senhor Jesus, esses dois versículos querem nos ensinar que é importante manter o nosso foco nas prioridades espirituais, em vez de nos distrairmos com preocupações materiais e temporais. Então olha aí, por favor, para os versículos 5 e 6. Eles dizem assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Veja, meu irmão, nós temos em primeiro lugar aqui, nessa ideia de é importante manter o nosso foco nas prioridades espirituais, em vez de nos distrairmos com as preocupações materiais, a ideia de que os discípulos estavam preocupados com o pão. O versículo 5 diz: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Em outras palavras, irmãos, eles estavam preocupados com as necessidades físicas. E é natural que, assim como os discípulos, nós também nos preocupemos com as nossas necessidades físicas, não é verdade? Você precisa chegar em casa agora e, com a graça de Deus, ter o alimento para dar para o seu filho, um local para descansar. Você precisa se preocupar com as suas questões, as suas necessidades físicas, como a alimentação, por exemplo. Entretanto, o que o texto de hoje está nos ensinando, que para além dessa preocupação, é essencial, é prioritário lembrarmos das nossas necessidades espirituais. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus fala claramente que essa preocupação com as necessidades físicas deve estar em um nível de prioridades diferente da nossa preocupação com as questões espirituais. Nós muitas vezes erramos porque colocamos essas necessidades, a preocupação com elas, acima da preocupação que devemos ter com as nossas questões espirituais. Você percebe? A distração das questões cotidianas costuma nos assaltar. As responsabilidades e as preocupações diárias, meus irmãos, podem facilmente nos distrair e conduzir a nossa atenção prioritariamente para estas coisas daqui do agora e nos distraindo, fazer com que deixemos de lado a prioridade que devemos dar às questões espirituais. Então o Senhor Jesus faz um alerta. Está no versículo 6, veja que ele, em primeiro lugar aqui, os discípulos se preocupam com o pão esquecido. Depois, eles vão receber um alerta do Senhor Jesus sobre o fermento dos fariseus. E nós vamos mostrar o que está acontecendo aqui nessa cena. Veja o versículo 6. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é que o Senhor Jesus está fazendo? Ele está percebendo que o foco dos discípulos está nas preocupações deste mundo, com as coisas materiais. E o Senhor Jesus vai pegar aqui, preste atenção, gente, não olha para a criança, não deixa ninguém te distrair. Aqui. E as questões aqui, irmãos, a prioridade nas coisas físicas estava sendo exercida pelos discípulos. Agora o Senhor Jesus quer que eles mudem de foco. Ele quer que os discípulos prestem atenção nas questões espirituais. Ele quer mudar o foco deles. Quer mudar o direcionamento da atenção, da prioridade. Então, irmãos, veja que ele percebe essa questão
da preocupação com o pão, e aproveita a oportunidade para ensinar uma lição mais profunda. Ele aproveita a oportunidade para alertar aos discípulos a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é um símbolo. Um símbolo, o que, irmãos? Das doutrinas e dos falsos ensinamentos. O fermento é usado muitas vezes nesse sentido. Se você bota um pouquinho de fermento numa massa, o que é que acontece com a massa? Ele toma toda a massa, ele ganha massa, a massa vai crescer. Do mesmo jeito, um falso ensino, ele chega e ele pode tomar proporções grandiosas, ele pode levar iniciativas, vidas inteiras à perdição. E então, irmãos, o Senhor Jesus aproveita para redirecionar o foco dos discípulos. E ele faz isso, irmãos, mostrando justamente a prioridade com relação às questões espirituais. Ora, você há de lembrar o que nós vimos há alguns meses atrás, creio eu, com o nosso pastor. Em Mateus 6, no capítulo 33, o Rei Jesus nos ensina a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando assim o fazemos, o que acontece conosco? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso significa, meu irmão, que nós devemos priorizar a nossa vida espiritual, dedicando tempo à oração, dedicando tempo ao estudo das Escrituras, à comunhão com os nossos irmãos, e mais que isso, nós precisamos olhar a nossa realidade, não somente usando o óculos deste mundo físico em que nós vivemos, mas usando os óculos da Escritura, buscando ver a realidade espiritual. Nós vivemos por fé, meus irmãos. A nossa forma de enxergar e de julgar as coisas é totalmente diferente. É isso que o Senhor Jesus queria chamar a atenção dos discípulos, para que eles confiassem no fato de que Deus vai prover as suas necessidades. O Senhor Jesus nos ensina, irmãos, que nosso Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades e cuidará de nós. Convido você a fazer um pequeno passeio, deixar o seu texto marcado e abrir a Bíblia em Mateus 6, 25, onde nós vamos ver isso. O Senhor Jesus dizendo que nós precisamos descansar em Deus, dispensar sobre Ele a nossa ansiedade, na firme convicção de que Ele tem cuidado de nós. Diz assim o versículo 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, preste bastante atenção aqui, irmão, olha a pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Veja, e o pão? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aqui, irmão, vamos ler todos juntos a nossa voz? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Você crê nisso? Se você crê, viva isso. Para de priorizar as coisas daqui do agora. Priorize o reino de Deus e você verá o que Deus fará na sua vida. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Portanto, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus e depender dEle para suprir nossas necessidades
materiais, graças a Deus, Ele vai suprir, e espirituais também. Uma ilustração disso que estamos vendo: é importante manter o nosso foco nas prioridades espirituais em vez de nos distrairmos com preocupações materiais e temporais. Uma ilustração disso é, irmãos, o homem rico e o jovem pobre, conforme é narrado lá em Lucas 12, 16 a 21. Você conhece bem aquela parábola do homem rico, que é uma ilustração que destaca a importância de focar nas prioridades espirituais em vez das preocupações materiais. O homem rico acumulou muitos bens materiais, mas não estava preparado para encontrar com Deus. Louco, essa noite pedirei a sua vida, e aí? Jesus usa essa história, irmãos, para ensinar a importância de buscar as riquezas espirituais em vez das riquezas terrenas. Nós estamos vendo essa noite que o Rei Jesus ensina aos cegos discípulos a importância de focar nas prioridades espirituais, compreender seu ensino e discernir as influências negativas. Acabamos de ver que é importante manter o nosso foco nas prioridades espirituais em vez de nos distrairmos com preocupações materiais e temporais. Agora nós vamos ver, irmãos, que devemos aprender a confiar em Jesus e buscar compreender o caráter espiritual do seu ensino, lembrando-nos de como ele já trabalhou em nosso favor no passado. Vou repetir: devemos aprender a confiar em Jesus e buscar compreender o caráter espiritual do seu ensino, lembrando-nos de como ele já trabalhou em nosso favor no passado. Isso aqui está expresso, irmãos, nos versículos 7 a 10, onde nós vemos a confusão dos discípulos e a correção que o Senhor Jesus dá para eles. Veja, por favor, o que dizem esses versículos. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem vos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Irmãos, a confusão dos discípulos aqui recebe um alerta do Senhor Jesus. Nos versículos 7 a 8 nós acabamos de ler esse alerta. E veja, é perceptível aqui pelo menos 2 realidades. A primeira delas, a limitação do entendimento humano, especialmente com relação às coisas espirituais. A cegueira, a demora na compreensão, a necessidade da constante lembrança dessa realidade. Meus irmãos, os discípulos demonstraram uma compreensão limitada das coisas espirituais. O Senhor Jesus já tinha multiplicado os pães quantas vezes? 2. Nós falamos das 2, uma entre os judeus, outra entre os gentios, mostrando que ele era o rei messiânico, tanto para judeus quanto para gentios. E apesar disso, eles não tinham aprendido isso ainda. Não tinham aprendido que não era com o pão que eles deveriam se preocupar, ou prioritariamente se preocupar. Irmão, olha para cá. Quando, irmão, nós reconhecemos que somos limitados em nosso entendimento, nós começamos a nos fortalecer espiritualmente. Então, se você acha que você entende tudo, especialmente das questões espirituais, tem um problema aí. Nós realmente precisamos. Uma doutrina que está amplamente ligada a isso é a doutrina da iluminação. Você há de lembrar que todas as vezes que nós estamos por aqui para compartilhar a palavra de Deus, os pastores, antes de expor a palavra, nós lemos o texto bíblico e fazemos uma oração pedindo o quê? Que Deus nos ilumine. Para quê? Para que a gente perceba, receba, compreenda as lições espirituais da palavra de Deus. Ao orar dessa forma, nós reconhecemos a nossa limitação. Reconhecemos que se o Espírito Santo não atuar em nós, nos guiando em toda a verdade, nós não a compreenderemos. E não olhe para os discípulos e pense que isso ocorria só com eles, ocorre conosco também. Os discípulos demonstraram aqui uma compreensão limitada das coisas espirituais. E com isso eles interpretavam o ensino do Senhor Jesus equivocadamente. Faltava visão espiritual, irmão. Faltava discernimento espiritual. E isso certamente, irmãos, quando faltam estas coisas, o que vem logo em seguida
é confusão, é mal entendido. E é por isso que o Senhor Jesus chama a atenção para a necessidade do discernimento, da visão espiritual. E para entender corretamente o ensino do Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos disso, de discernir as coisas espiritualmente. As coisas espirituais, nos diz a palavra, se discernem espiritualmente. E esse discernimento espiritual só vem de uma forma: quando você usa os meios de graça que Deus te dá. Deus te deu oração, Deus te dá a possibilidade do estudo diligente de sua palavra, Deus te dá a oportunidade de você ter intimidade com Ele, intimidade com Deus triuno, intimidade com o Espírito Santo, dependência do Espírito Santo, para que você possa perguntar assim: Senhor, diante disso aqui, como é que eu devo proceder? E quando você está em comunhão íntima com o Senhor, lendo a palavra, na comunhão com seus irmãos, participando dos sacramentos, não entristecendo o Espírito Santo que habita em você com seus pecados, Deus mais e mais vai se alegrando de você e vai falando, comunicando, deixando as coisas mais claras, estabelecendo a sua visão, estabelecendo o seu entendimento, abençoando a sua percepção, e você consegue tomar decisões à luz do que Deus espera que você decida, à luz da palavra dele. Então, irmãos, veja que se nesses versículos 7 e 8, nós temos aqui a dificuldade dos discípulos, nos versículos 9 e 10, a correção do ensino que é dado pelo Senhor Jesus. Veja aí, por favor, esta correção. A confusão dos discípulos, versículos 7 e 8, e a correção, versículos 9 e 10. Diz assim os versículos 9 e 10, dizem assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e nem de quantos cestos tomastes? Meu irmão, se lembre aí, nós estudamos isso há pouco tempo. O Senhor Jesus estava aqui recordando aos discípulos dos milagres anteriores. É por isso que estamos dizendo que devemos aprender a confiar em Jesus e buscar compreender o caráter espiritual do seu ensino, lembrando-nos de como Ele já trabalhou conosco no passado. Você não está enfrentando luta aí hoje? Eu tenho certeza que você está, eu também estou. A primeira coisa que você tem que recordar, trazer à memória, é aquilo que lhe dá esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias são renovadas sobre nós toda manhã. Lembre-se do que Ele já fez por você. Quantas vezes Ele te socorreu, quantas vezes Ele foi seu auxílio, o seu refúgio, a sua fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E o será de novo, irmãos. E tantas vezes quantas forem necessárias, porque Ele é o nosso bom pastor. A multiplicação dos pães, irmãos, recorda aqui aos discípulos os milagres de Cristo, a presença de Cristo. Mostra, irmãos, que Ele é capaz de suprir todas as necessidades materiais que os discípulos ficavam focados nisso. Como você muitas vezes fica focado no seu trabalho, na sua venda, na sua empresa, em qualquer outra coisa, e esquece-se de Deus. Coloca Deus em segundo lugar. Deus, meu irmão e minha irmã, concedeu a cada um de vocês, eu dizia isso para os jovens, dons, talentos, fez de você uma pessoa especial, com habilidades, com dons espirituais, e fez isso com um propósito que você seja usado poderosamente no reino de Deus. Deus não te salvou para você ficar sentado na igreja, engordando espiritualmente, por assim falar. Ele te salvou, Ele te chamou, lhe deu dons para que você seja uma bênção, para que você use esses dons. E aí precisa de voluntariado na igreja, uma dificuldade. Vem um curso para a igreja, 2 gatos pingados. Onde é que está a sua prioridade, meu irmão? A provisão de Deus em meio às dificuldades, meus irmãos, é o ensino do Senhor Jesus aqui. Jesus quer que os discípulos se lembrem de como Ele proveu para eles no passado, a fim de que possam confiar nele, em meio às dificuldades presentes, em meio aos desafios que estão vivendo.
Como é bom, irmãos, ter a certeza de que, mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Que o seu bordão, o seu cajado nos consola. A importância de confiar em Jesus, irmãos, e aprender com as suas lições é a segunda parte aqui desse tópico. É importante, irmão, olhar para trás e aprender com o que já aconteceu. Isso vai possibilitar que nós cresçamos na fé. Confiar em Jesus e aprender com suas lições nos ajuda nisso, irmãos, a crescermos na fé, desenvolvermos um relacionamento mais profundo e significativo com Ele. E esse fortalecimento, irmãos, nos dá uma intimidade com Deus. Quanto mais confiamos em Jesus e aprendemos sobre os seus ensinamentos, mais fortalecidos somos em nossa relação com Deus e nos tornamos mais resilientes. Nos tornamos mais fortes. Quando somos fracos é que somos fortes. Quando reconhecemos essa dependência e nos entregamos nas mãos do Senhor, dizendo assim: Senhor, não posso, nada posso, não tenho força. É que Deus nos fortalece e nos torna fortes, resilientes. Uma ilustração preciosa para essa verdade, irmãos, é encontrada na caminhada de Pedro sobre a água, em Mateus 14, 22 a 33. Quando, naquela história, Pedro caminhando sobre a água, encontramos a ilustração da importância de confiar em Jesus e manter o foco nele, mesmo em meio às dificuldades. Por quê? Quando Pedro se concentrou em Jesus, ele pôde caminhar sobre a água, mas quando ele permitiu que as circunstâncias o distraíssem, ele começou a fazer o quê? Afundar. E é assim comigo e com você também. Não tire os olhos de Jesus. Olhe, foque nele, priorize ele. Jesus resgata, corrige Pedro por sua pouca fé, destacando a necessidade de confiar, de crer nele e de aprender com suas lições. O Rei Jesus nos ensina, irmãos, aos cegos discípulos, a importância de focar nas prioridades espirituais, compreender seu ensino e discernir influências negativas. Já vimos os dois primeiros aspectos, veremos o terceiro e último, que nos diz assim, nos versículos 11 a 12, devemos estar atentos às influências e ensinamentos que nos rodeiam, identificando e evitando aqueles que contradizem a verdade do Evangelho e nos desviam do caminho de Deus. Esse ensino precioso está aqui, contido nos versículos 11 e 12, quando o Senhor Jesus fala do verdadeiro significado do fermento dos fariseus e saduceus. Nós vamos ler esses três versículos agora. Perdão, 2 versículos, 11 e 12. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, o fermento aqui, claramente, fica muito nítido para nós, é uma metáfora dos ensinamentos negativos. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus está evocando ali a influência dos fariseus e dos saduceus que estão tão presentes, não é, pastor? Nesse evangelho, tão presentes. Os fariseus e saduceus eram líderes religiosos do seu tempo, que frequentemente deturpavam a verdade das Escrituras e criavam cargas desnecessárias para o povo. É por isso que você vai encontrar aqui, neste evangelho, o Senhor dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Há uma contradição, porque os fariseus colocaram esses ensinos de homem, essas traduções em cima da lei, dos mandamentos, e o Senhor Jesus está dizendo: olha, eles estão ensinando isso para vocês, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, mas a verdade sobre esse ensino, o espírito da lei é esse de cá, sendo Cristo o autor da própria lei, a palavra viva, tem alguém melhor do que ele para nos ensinar, irmãos? Certamente não tem. Não tem, não. E ele está falando sobre isso, o perigo dos falsos ensinamentos, que podem desviar você da sua fé. E ele usa uma metáfora, a metáfora do fermento.
para alertar sobre o perigo, irmãos, dos falsos ensinamentos. Assim como o fermento afeta toda a massa, os falsos ensinamentos podem se espalhar e corromper a verdade do Evangelho e também causar sérios danos na sua vida. Então é preciso ter discernimento espiritual, é preciso ver, é preciso enxergar, é preciso pedir que Deus abra os nossos olhos para contemplarmos a verdade. Veja o versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos entenderam, irmãos, a mensagem de Jesus. E após a explicação, eles até que enfim tiveram a compreensão de que ele estava se referindo à doutrina e não ao fermento literal. E o que é que isso demonstra para mim e para você? Isso demonstra, meu irmão, que nós precisamos buscar graça da parte de Deus para sermos esclarecidos. A gente precisa contar com esclarecimento, a gente precisa contar com compreensão, nós precisamos estudar as Escrituras, nós precisamos ouvir a respeito de Cristo, a pregação da palavra genuína. A gente tem chamado a atenção da igreja, né, a respeito da necessidade da igreja que pode ser suprida, por exemplo, por meio dos seus pastores. Estamos aqui segunda-feira, terça-feira, quarta tem reunião, estamos aqui também, quinta, sexta, todos os dias da semana à tarde tem pastor aqui para lhe atender. Basta você agendar com a nossa irmã Angelita, porque às vezes a coisa não está tão clara, você não está sabendo o que fazer, e Deus constitui instrumentos que vêm da parte dele para te ajudar no discernimento dessas coisas, dar a mão com você e caminhar com você. Então, meu irmão, você precisa desenvolver esse aspecto, a ideia de que você precisa esclarecer as suas dúvidas, pedir ajuda. O Senhor Jesus estava aqui esclarecendo as coisas, deixando as coisas claras, mostrando o verdadeiro entendimento, tirando o foco. Estava errado o foco, a direção estava equivocada. Cristo vai e coloca o foco no local certo, dá o norte, encaminha, ajuda. Então, irmão, a importância de você estar vigilante para essa questão do discernimento na sua vida cristã, para essa questão do aprendizado. Aí você precisa, obviamente, estudar a palavra de Deus, contar aqui com seus irmãos na igreja que podem lhe ajudar, para que você compreenda a verdade e não seja enganado. Jovem, você está aí cercado de um monte de influências, nós chamamos isso de influências formativas. Você liga a televisão, só tem o que não presta. Você vai para o Netflix, você vai para o, sei lá, qualquer um desses canais de streaming, não tem nada que preste. Você fica se alimentando de bobagem, de coisa que está aí deturpando a sua mente, de YouTube, sei lá do que for, dessas coisas todas. Essas coisas não têm compromisso com Deus. E de repente você começa a ter o seu discernimento manchado, maculado. E você, em vez de ser guiado pela palavra, vai sendo guiado por outras coisas. Está se alimentando do que não presta. Aí o que acontece? Vai proceder equivocadamente. Então, irmão, busque ler a palavra, aprender sobre ela, tirar sua dúvida, busque orientação do Espírito Santo. Irmão, o papel do Espírito é nos guiar toda a verdade, é apontar para Cristo, e assim você vai conseguir evitar essas influências negativas sobre a sua vida. Você vai conseguir manter-se firme nos ensinamentos do Senhor Jesus e colocá-los em prática. Uma ilustração, irmão, muito boa para essa verdade que nós estamos trabalhando. Devemos estar atentos às influências, aos ensinamentos que nos rodeiam, identificando e evitando os que contradizem a verdade do Evangelho e nos desviam do caminho de Deus. Uma ilustração bíblica poderosa para isso é a parábola do trigo e do joio. A gente vê naquela parábola que, irmãos, existe lá o trigo, que são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno, que eles crescem como? Juntos. Não é para separar, não. Porque vai chegar uma hora em que vai haver a colheita,
E aí vai haver a separação. E a história destaca a importância de permanecer fiel à verdade do Evangelho, mesmo quando cercado pelo quê? Por gente que ensina errado, por gente falsa, por ensino mentiroso. Porque no final Deus vai tomar os justos para si. Conclusão, irmãos, de tudo que nós vemos hoje. Em situações de adversidade, como a cegueira do Thomas Stewart, nós podemos alcançar, sim, graça, alcançar o nosso propósito, com a ajuda de outras pessoas, mas especialmente com a ajuda de Cristo Jesus, com a orientação dele, que veio dar visão a cegos espirituais como eu e como você. Jesus, por meio do Espírito Santo, permite que os cegos vejam e compreendam coisas que não conseguiriam enxergar sozinhos. E ao refletir sobre Mateus 16, de 5 a 12, o nosso texto, as lições que o Senhor Jesus nos ensina são as seguintes: precisamos nos concentrar nas prioridades espirituais, aprofundar, irmãos, o nosso entendimento sobre o ensino do próprio Cristo e desenvolver o discernimento para identificar e evitar influências negativas, ao passo que eu trago algumas poucas aplicações para os irmãos. A primeira, com relação a focar nas prioridades espirituais. Meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus é o exemplo supremo do foco nas prioridades espirituais. Ele, em seu ministério terreno, demonstrou isso o tempo todo. Ele priorizava a leitura, a oração, a intimidade com Deus, mesmo em meio a toda a dificuldade que foi sua vida e as tentações que ele enfrentou. Devemos, portanto, irmãos, seguir o exemplo do Senhor Jesus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, fixando os nossos olhos em Cristo com a certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Em segundo lugar, irmãos, aprofundar o entendimento do ensino de Jesus. Irmãos, o ensino do Senhor Jesus aponta para Ele mesmo. Cristo ensina a respeito de si. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ao nos esforçarmos para entender melhor seus ensinamentos, sim, nos esforçarmos, que a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, a nossa santificação. E para isso precisamos do quê? Desse ensino. Ao fazermos isso, irmãos, somos levados a um relacionamento mais profundo com Cristo, a nos apropriarmos do que Ele tem para nós, e acolhermos a Sua palavra, irmãos, e nos tornarmos mais e mais a sua imagem e capacitados para viver vidas que realmente agradam a Ele. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, discernir as influências negativas. O Senhor Jesus é a verdade encarnada. Ele é a luz do mundo. Somos chamados também a sermos luz. Luz à medida que estamos nele. Se estamos nele, refletimos a sua luz. Ele diz no início deste evangelho: vós sois a luz do mundo. E ao buscar a verdade em Cristo e viver de acordo com o seu ensino, nós seremos capazes, irmãos, de discernir o erro, de resistir às falsas doutrinas, aos falsos ensinos, à filosofia desse tempo, você que é jovem, que se opõe à verdade do evangelho, e assim, permanecendo em Cristo e na sua verdade, como base sólida, com discernimento espiritual, ajudarmos a outros a saírem da situação de morte em que se encontram, pregando o evangelho da reconciliação em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é o centro e é o fundamento da nossa fé. Ao focarmos em suas prioridades e não nas nossas, aprofundamos o nosso entendimento dele mesmo, desenvolvemos o nosso discernimento espiritual e nos tornamos mais próximos e parecidos com Ele. Que Deus nos capacite a viver essas coisas, em nome de Jesus. Amém.